Oiê! Ó, você sabia que dia 23 de abril é o Dia Internacional do Livro? Então, viva a leitura! E esse vídeo aqui a gente vai contar um pouquinho sobre livros que eu entendo que transformaram a minha vida, que fizeram alguma mudança em mim de alguma forma ou de outra. Bora lá! Eu vou começar falando primeiro teoricamente das coisas. Então, são livros que eu usei muito no período de entender os motivos dos porquês e os praquês. Para que serve cada medida e para que serve cada coisa? Bom, eu tive vários livros teóricos durante a graduação que com certeza foram livros muito úteis. Mas eu acho que onde eu comecei realmente a entender o uso das coisas que eu aprendia na faculdade vieram de dois livros muito importantes. O primeiro que eu uso aqui, ó, é o Estatística Aplicada à Administração e Economia. Esse livro eu gostei e gosto demais e uso muito como referência nas minhas aulas, inclusive, pelo fato de ele falar fácil e de mostrar as aplicações na vida real. Ah, Adriana, mas é aplicado a economia, administração e economia só. Gente, se você for capaz de pensar em ideias e pensar em cenários diferentes, você vai ver que isso daqui se aplica em qualquer outro contexto. Então, ele foca e explica as teorias. É um livro muito legal. Além desse livro, que eu usei e uso bastante, eu gosto muito desse que chama aqui, ó, Estatística Empresarial, a prática da estatística empresarial. É um super de um tolete, é um livro gigante, fato, mas é um livro muito lúdico, muito fácil leitura, que explica conceitos e princípios de estatísticas e ele fala de uma forma genérica, estatística empresarial, ou seja, não tem uma aplicação específica, então funciona em vários lugares, então ele conta histórias diferentes. Além disso, esse livro vem com um disquete, eu ia falar, ó, ele vem com um CD que contém informações, bases de dados e coisas aqui dentro. Eu já estou no meu quarto livro desse, porque todo mundo que quer estudar eu acabo dando meus livros, então eu já estou na minha quinta versão aqui dele. Além desses dois, um livro que eu sou completamente apaixonada e recomendo fortemente é o livro do Luiz Paulo Fávero, que é o coordenador de um curso lá da USP, e da Patrícia Belfiore, que é a esposa dele, inclusive. Eles, nesse material, eles chamaram o nome, eu achei perfeito, né? Manual da Análise de Dados. Isso daqui é praticamente um curso de graduação em estatística. É gigante, é caro, mas é um livro que vale bastante a pena. E por quê? Porque ele aborda, nesse livro específico, ele aborda todas as aplicações, tanto em Excel quanto em SPSS. SPSS, gente, para quem não conhece, é um software também no mercado, né? Da IBM, que é para você fazer análise de dados. Então, ele é como se fosse um concorrente do R e do Python, que são mais falados hoje em dia, mas saiba que não são os únicos. E ele mostra as aplicações nesse software, na SPSS e também no Excel, mas independente da ferramenta, a gente que acho que é o mais importante é entender o porquê e o porquê, as métricas, as medidas, e esse livro detalha. Ele foca também na teoria, então é um livro fácil de ler? É, mas você tem que estar bastante atento. Já os outros dois que eu mostrei, eles não são tão focados, não têm a meta de mostrar a teoria do jeito que esse tem. Então, aqueles lá acabam sendo um pouco mais aplicados. Mas esse daqui também tem bastante aplicação e conta várias histórias de contextos de negócios diferentes. Por isso eu gosto bastante, além do que esse cara e a esposa dele são maravilhosos e manjam muito do que estão falando. Um outro livro que me ajudou muito em quesito teoria foi esse aqui, que é um livro em inglês, que eu usei tanto na época da minha faculdade quanto na época do meu mestrado. Eu comprei só depois, porque é um livro que não é relativamente barato, pelo menos não era para o meu bolso. E na época que eu comprei, eu paguei muito mais caro do que está hoje. Então, é um livro que é focado do Holmes e Lemenshau, que são os dois principais autores quando a gente fala de regressão logística. Então, esse livro aqui é como se fosse uma bíblia da regressão logística. É interessante estudá-lo e entendê-lo porque facilita o seu entendimento de vários outros algoritmos também, porque você começa a pegar as essências estatísticas. Então é um livro que eu gosto muito. Eu tenho esse e tenho a resolução dos exercícios também, que é um livro à parte que é comercializado, então é possível fazer essa compra dos dois. Quesito técnicos, eu diria que esses livros me abriram bastante a cabeça para eu entender onde aplica, que tipo de problemas eu posso resolver. Mas tem um outro também em inglês, que na minha época, quando eu trabalhei na época do SAS, eu tive contato com esse livro e eu achei fantástico, que é o que chama Data Mining Techniques, também em inglês.
do Linhoff. É muito sensacional esse livro. É um livro que são raríssimos os livros que abordam tudo que esse livro aborda. Ele tem de N técnicas diferentes. Óbvio que ele não chega talvez no nível de detalhe mais profundo possível, mas para dar um overview, entender várias teorias, esse livro é muito bom. E eu gosto muito dele porque realmente aborda tudo. Pô, Adriana, mas ele é velho, data mining. Cara, vamos combinar que são evoluções, né? E data mining foi o primeiro passo. E data mining, sendo muito honesto, gente, é muito do que a gente faz em ciência de dados hoje. Então aqui ele fala também sobre a parte não supervisionada, por exemplo, clusterização tem aqui. A parte de recomendação de produtos tem aqui. Claro que não tem todas as técnicas que existem hoje, mas já tem muita coisa que inclusive a gente usa ainda hoje. Então, quer dizer, é um livro que por mais que seja mais velho, ele tem muita informação útil para o que a gente faz hoje, certo? Além desses, eu gosto muito de pensar em negócio, de pensar estrategicamente como contar uma história e tal. Indo nessa linha, eu tenho 2 livros que são menores, que são muito bons. Um é esse aqui, que é o Data Science para Negócios. É um livro que te mostra como ir para o lado mais estratégico, ir para o lado mais de negócio mesmo, e não apenas uma medida, e sim contar uma história em cima dela, falar de dinheiro, falar do para que serve realmente cada uma das técnicas. Então, eu acho um livro bem curioso e bem interessante. É um livro que eu recomendo, inclusive nos meus cursos, quando são específicas para falar de negócio. Esse é um livro que eu coloco nas minhas referências. E um outro que eu gosto muito, para você pensar e ser capaz de contar histórias a partir de dados, é o livro do Storytelling com Dados, que aí é específico de contar histórias com dados. Só que contar histórias sempre vai fazer parte do nosso processo e da nossa jornada. Então, esse não é o único livro que poderia me ajudar nisso. Existem alguns outros. Um outro livro que eu sou completamente apaixonada e que me faz contar melhores histórias e que permite eu trabalhar minha criatividade é esse outro daqui, que chama Criatividade S.A., que já dá um pouco da ideia para a gente entender o que é criatividade e como a gente pode trabalhar nela. Mas voltando ainda para os livros teóricos, tem um outro livro que eu sou completamente apaixonada e que deveria ser talvez o início de leitura para todo mundo que está querendo cursar estatística ou que quer entender minimamente o que significa estatística. Eu não tô com esse livro aqui porque eu já comprei mais de 50 desses livros e eu dou para todo mundo, porque eu acho um livro incrível, maravilhoso, que todo mundo deveria ler. Então eu fui procurar o meu e não achei, então quer dizer, eu já dei para outra pessoa aí. Esse livro é esse que vai aparecer aqui na tela para vocês, que chama Estatística, do Charles Williams. Esse livro é muito incrível, por quê? Primeiro porque é uma leitura muito leve, então você consegue ler e vai fazendo analogias no seu cérebro, consegue entender princípios, premissas, é um livro maravilhoso. Segundo, porque ele traz o lance do sentimento sobre os números, e não a gente simplesmente aprender a fazer uma conta. Fazer uma conta qualquer calculadora faz, o importante é a gente sentir o que ele significa e conseguir interpretar, que é o lado mais sensual da estatística. Então esse livro, Estatística também, para que serve, que é a ideia aqui do Charles Williams, é um dos melhores livros para entender o básico. Muito bem, como a gente viu, a gente tem uma parte teórica muito importante, mas a gente não tem por onde fugir, que a gente vai ter que usar a nossa criatividade para contar histórias. Se eu quiser contar histórias com dados, esse livro complementa, mas são coisas que a gente vai ter que continuar estudando. E aí eu percebo que tem alguns livros que me mudaram no quesito pensamento, na forma como eu entendo as coisas. Um livro que me ajudou muito até eu me colocar no meu lugar foi esse livro aqui, Rápido e Devagar, porque ele aborda muito essa crítica aos estatísticos que acham que, porque ele é formado na área, que ele manja mais do que todo mundo, e na verdade quem manja é o dado, né? O dado que esboça uma certa realidade. Então ele mostra os nossos vieses, os nossos achismos, por conta de uma amostra que é viesada, que são seus amigos, que tem características semelhantes a você, e não uma amostra totalmente aleatória, que te daria mais credibilidade e segurança da análise que você está fazendo. Então, é um livro que, me abriu muito a cabeça em relação a isso, achei maravilhoso. E a gente percebe muito que no decorrer, quando a gente vai crescendo na nossa carreira, quando a gente vai se relacionando com outros indivíduos, é importante que a gente saiba se relacionar com pessoas. E aí é um momento em que eu coloco outros livros aqui como pontos super importantes para o nosso jeito de lidar com os outros. O primeiro que eu considero super, gente, é fininho, você lê isso em uma tarde, que é a arte de lidar com pessoas.
É muito legal a gente saber como me relacionar com pessoas, porque quando a gente fala de trabalhar com estatística, de trabalhar com dados, a gente está falando de fazer perguntas, de se relacionar com outros indivíduos. Então não dá para isso ser aleatório do jeito que eu gosto, que eu sei. Mano, tem muitas visões de mundo e é importante a gente saber lidar com pessoas. Por isso daqui me ajudou muito a me relacionar. E não só isso, né? Também existe um outro livro que chama Vivendo a Comunicação Não Violenta. Esse autor, o Marshall Rosenberg, na verdade, ele é um cara, é o rei de como se comunicar com pessoas, né? Porque ele fala muito sobre isso. A gente tem que saber passar a mensagem, a gente tem que saber vender uma ideia. E a gente não pode ser de uma forma que oprima outra pessoa, que reprima o outro indivíduo. A gente tem que estar na linha de acolhimento. Então, ele tem esse livro, Vivendo a Comunicação Não Violenta, exatamente para mostrar como que a gente pode abordar as pessoas e dizer coisas sem magoá-las, sem pensar, sem ferir ela de alguma forma. Então, é um livro que ajuda a gente na parte de relacionamento. Um livro que eu gostei bastante. Um outro livro que fez eu entender os meus lados bons, que até para eu me sentir mais segura, né? Porque a gente fala muito da síndrome do impostor, a gente fala muito dessa incerteza, da insegurança que a gente sente, principalmente quando a gente fala em trabalhar com dados, porque é um fato, né? A gente tá correndo riscos o tempo inteiro ali. Um livro que me ajudou a entender o que eu tenho de bom foi esse livro aqui, que eu acho fantástico, porque na hora que você compra o livro, você ganha inclusive um teste para entender quais são os seus pontos fortes. Então, Descubra Seus Pontos Fortes é um livro que aborda muito quais são as diferenças entre características humanas, o que cada um tem de melhor, e ele fala exatamente isso, cara, usa o que você tem de melhor para fazer você crescer, mas não deixe de trabalhar o restante das coisas, né? E aí, que corrobora muito com esse princípio, vem esse outro livro aqui da Carol, que é o Mindset, onde ela vende a ideia de que a gente tem duas filosofias, né? O Mindset fixo e o Mindset de crescimento. O que é o Mindset fixo? É aquele que se eu aprendi uma vez, eu não tenho mais nada para aprender, acabou ali e você acaba ficando engessado, né? Você fica fixo naquela ideia. O Mindset de crescimento é que eu sempre posso olhar uma coisa de um jeito diferente, trazendo mais informações e entendendo que eu posso estudar e aprender. Mindset de crescimento, ele está muito atrelado à filosofia que a gente usa na nossa vida, né? Claro que não é todo mundo, mas a filosofia de que qualquer coisa que eu queira, eu posso desenvolver em mim, uma vez que eu sou um ser humano e que se eu dedicar tempo, eu sou capaz de executar. E isso tem que ser um mindset de crescimento, que é, mesmo, Adriana, você está falando aí muito de soft skills, de saber conversar, fazer uma apresentação. Eu sou introvertido, eu não sei falar em público. Cara, isso é mindset fixo. Você colocou isso na sua cabeça e fixou isso aí. Tá errado. Qualquer pessoa, se trabalhar e estudar as coisas e ver caminhos, consegue chegar onde ela quiser. E você sim, pode fazer qualquer apresentação para 1 milhão de pessoas, se for o caso, se você treinar, se você estudar. E esse é o princípio do mindset de crescimento. Não tem nada que me limite. A única coisa é eu me dedicar para o que eu quero fazer e eu farei da melhor forma possível. Isso é importante a gente ter em mente também, que vai ajudar a gente a crescer na carreira, que vai ajudar a gente a olhar para frente e ver o mundo de um jeito diferente. Então, esses são os vários livros que eu comentei aqui, são livros que muito me animam e me estimulam muito. Um livro que eu li, já faz pouco tempo que eu terminei, mas que ainda está aí nesse meu réu de paixões, é o Armas da Persuasão 2.0, que eu também não tô com ele fisicamente aqui, porque já foi emprestado, mas é essa capa aqui. Esse livro é um livro que mostra como é fácil as pessoas manipularem os seres humanos, uma vez que entenda os comportamentos padrões dos seres humanos. Olha que muito louco, então a gente tá aqui num canal que a gente fala de dados, a gente fala de análise estatística. E será que ninguém nunca pensou em analisar os dados dos humanos nos comportamentos padrões para tentar tirar proveito disso? Esse livro aqui fez isso. Esse livro, inclusive, conta várias histórias, trazendo números e fatos para te dizer por que uma coisa funciona de um jeito e por que outra coisa funciona do outro. Então é um livro que tem uma sensualidade gigante, porque além de usar dados, ele me traz coisas que são relacionadas a comportamentos humanos.
E aí a gente consegue, inclusive, saber, pô, será que esse cara tá tentando me enganar ou não tá? Então você pode usar de táticas e conhecendo os métodos e essas táticas, você consegue se prevenir e, inclusive, aprender como que você pode fazer para convencer outra pessoa de uma história que você quer contar. E aí, como nós somos éticos, a gente vai contar histórias que sejam verdadeiras, coerentes, e misturando isso daqui com dados, vai ficar sensacional. Gostaram? Espero que vocês tenham curtido, são indicações de alguns livros, eu gosto muito de ler, faço várias leituras, e aí uma coisa que agora a gente vai começar a fazer é postar indicações de livros também no nosso Instagram. Então se tá aqui no nosso YouTube, não deixa de seguir lá no Instagram. Se tá lá no Instagram, não deixa de seguir o YouTube, porque a gente faz um balanço aqui de conteúdos, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo, espero que você tenha gostado e feliz Dia Internacional do Livro para todos nós. Um beijo, tchau, tchau!